Olá, pessoal. Boa noite. Olá. Vamos aguardar o nosso convidado da noite. Boa noite, pessoal. Essa noite fria curitibana. Oi, Anne, Lari. Boa noite, Aline. Esperar o nosso convidado. Hoje tema super interessante. Vai ser legal. Vamos falar de inteligência artificial. Vamos lá. Esperando o Felipe, nosso convidado da noite. Oi, Lu, Thay. Vamos ver. Olha lá, o Felipe tá aqui. Oi, Lu. Aguardando o Felipe. Oi, tudo bom? Olá, boa noite. Boa noite. Como é que você tá, Grazi? Bem, com frio, né? Aqui Aí, também, tá bem frio. aí em São Paulo também, né? E tá chovendo Muito. também ou não? Aqui tem uma chuva que Começou a demorou chover, para chover agora. Começou a chover agora um pouquinho, acredita? Ah, que bom. Não sei aí, mas aqui a gente tava em seca, tava complicado. Aham. Ah, imagino. Aqui também tava bem seco o tempo, mas agora tá melhor, né? Friozinho gostoso. Eu gosto, pelo menos. É, para quem tem bebê pequeno não é muito bom, não. Oh, meu Deus. Elisa, fofa. Elisa. Muito bem. Pessoal, boa noite aí para quem já está ao vivo aí com a gente. Hoje eu tenho o prazer de receber o Felipe Betti, nosso convidado. Eu vou me apresentar porque geralmente eu esqueço de me apresentar e quem assiste no YouTube depois, às vezes fala, quem é essa garota, né? O que essa mulher tá falando aí? Então, eu sou a Graziele Daru, eu sou responsável por pessoas e processos dentro da Rev, sou uma das sócias da Rev Consultoria. E aí, hoje estamos em mais uma live aí, Rev, da nossa sessão de lives, né? Da nossa sequência, série de lives de toda quinta-feira. E hoje a gente recebe com grande alegria para falar aí de inteligência artificial o Felipe Berti, que é especialista em futurologia, em tecnologia. Ele vai se apresentar, vou deixar ele se apresentar. Mas vai ser um bate-papo muito bacana. Fi, se apresente para gente. Oi, obrigado, Grazi, obrigado, Heavy, por ter a gente, por me ter nesta live, pelo convite. Eu estou extremamente feliz e honrado, de verdade, muito gostoso poder falar sobre o futuro, né? Bom, eu sou o Felipe, como você já falou, minha formação é em engenharia de computação e análise de sistemas. Eu trabalho há quase 11 anos em telecomunicações e na área de tecnologia, né, no desenvolvimento de tecnologias. E, enfim, há uns 4, 5 anos eu tive contato com o termo futurismo e futurologia e fui saber o que era isso. E desde então eu embarquei nessa de entender como a gente pode pensar no futuro, como a gente pode estudá-lo, imaginá-lo principalmente, e como a gente constrói um futuro, né? Então fui atrás de aprender algumas técnicas, abordagens, visões sobre esse tema tão amplo, tão interdisciplinar, e é o Sim. que me motiva, né? Então é nisso que eu tenho também me dedicado, né? Entre a Sim, tecnologia e a futurologia, tudo se conversa. tudo. E o futuro já começou, O né? futuro já é agora enquanto a gente fala essa frase. É, já tá. Então, deixa eu te contar, né? Ali na janela já tem futuro, né? Assim mesmo, né? Muito bom. Bom, grande parte do nosso público são especialistas ou em processos, ou o pessoal de RH também acompanha as nossas lives, empresários, né? E existe aí, às vezes,
muita deturpação do termo inteligência artificial, muitas dúvidas do termo inteligência artificial. E eu acho que para a gente abrir aí a nossa conversa é super interessante contextualizar. Vamos aí equilibrar, né, o conceito, deixar todo mundo na mesma página, para depois a gente entrar na parte mais polêmica da coisa, mais gostosa da coisa, que é falar exatamente desse futuro, olhando para a inteligência artificial. Fih, o que é inteligência artificial? Contextualiza para gente. Claro. A inteligência artificial ela é um conceito meio amplo, assim, de que é possível que as máquinas tenham capacidade de desempenhar e de executar tarefas de uma maneira inteligente. É similar ao que nós humanos fazemos através da nossa forma de pensar, através do nosso pensamento e do nosso cérebro e tudo mais. Então, AI ele engloba várias técnicas e aplicações, né, que por baixo deles, dessa técnica, né, e desse tema tão amplo AI, existem técnicas de machine learning, que seria a capacidade de de programar as máquinas para que elas aprendam e se adaptem a cenários e melhorem com o tempo dentro daqueles cenários para o qual elas são programados. Aqui a gente já tem uma primeira divisão, né? Porque você pode falar de AI tanto num sentido de uma aplicação mais específica, que a gente chama de narrow AI, né? Ou inteligência artificial restrita, que ela vai atuar em problemas específicos, ela tem modelos computacionais específicos para resolver problemas muito específicos, e você pode falar e é onde, inclusive, está a maior parte dos avanços tecnológicos, né, recentes e onde tem o maior desenvolvimento. E você tem a inteligência artificial geral, né, e que ela teria a capacidade de entender qualquer tipo de problema e, novamente, desempenhar tarefas e resolver esses problemas, não importa qual o contexto, né? Um exemplo de uma inteligência artificial genérica, por exemplo, poderia ser o R2-D2 da Star Wars, ou a Sofia, por exemplo, né? Embora a gente ainda esteja um tanto distante das inteligências gerais, a Sofia é uma robô, vocês podem procurar a Sofia Robot, ela foi a primeira robô reconhecida como cidadã, né? E ela é a primeira robô embaixadora de inovação nomeada pelas Nações Unidas, né? Pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. É meio assustadora, mas é verdadeiro. É assustadora, principalmente porque tem muitos vídeos. Ela participa de muitos programas de TV, né? No Reino Unido, nos Estados Unidos. Quem programou ela, quem desenvolveu ela foi a Hanson Robotics, então ela foi ganhando corpo ao longo do tempo, então ela não é só um programa de AI, mas ela tem um corpo robótico, e ela tem vários speeches, né? E a Hanson, ela tem, através do site, vocês podem pegar essa informação, mas eles têm suítes de desenvolvimento de AI genérico, né? Generic Purpose, SDKs, APIs, enfim, um toolkit aí para programação e pesquisa e desenvolvimento para ampliar essa tecnologia. E fora isso, ainda num nível muito ficcional, é bom a gente falar que tem as superinteligências, né? São aquelas inteligências que elas são melhores do que os humanos em todos os pontos de vista. A gente pode falar da Ex Machina, por exemplo, quem assistiu o filme, mas recentemente eu estou muito impactado por uma série do Netflix que chama Altered Carbon, ou Carbono Alterado, acho que está assim em português, né? O título, e a gente tem o Poe e a Dig 183, a Dig 103, que são inteligências artificiais. O Poe, ele se deu o nome por causa do livro do Edgar Allan Poe, mas ele é uma AI que gerencia um hotel. E a Dig, ela era uma AI que foi criada para ser arqueóloga num planeta, e ela foi... Tô dando spoiler aí, gente. Mas, enfim, aconteceu alguma coisa com ela e depois, mais adiante, ela ajuda o Paul também. E eles têm sentimento, eles criam uma espécie de sentimento, eles compreendem os sentimentos humanos, eles até desempenhar funções terapêuticas, até para ajudar a recuperar pessoas que sofreram traumas gravíssimos e tudo mais. Isso ainda é um tantão distante, né?
Uhum. Você tinha comentado, né, a gente, no nosso bate-papo, que existem níveis, né? E aí, talvez, né, até onde as pessoas se confundem, né? Principalmente quando a gente olha para o pequeno, para o médio empreendedor, onde olha e fala, puxa, eu queria também ter inteligência artificial, mas é um mundo tão distante para mim, né? O próprio machine learning. Conta um pouquinho dessas fases até chegar aí numa Sofia, né? Sim, claro. Então, a gente até comentou, né? Ai, às vezes tem muita confusão com os termos e tudo. Eu gosto de pensar em graus de refinamento ou de utilização de técnicas e de aplicações, né? A gente pode falar assim, dentro do tema desse guarda-chuva aí que é o AI, a gente tem esses tipos que eu falei agora, mas por baixo disso tudo a gente tem machine learning, né? A capacidade de aprendizado da máquina, como eu comentei. Geralmente sistemas computacionais são programados, baseados em algum modelo estatístico, matemático, enfim, vários, né? Pode ser para classificação de dados, pode ser para categorização, enfim, vários propósitos. E a partir desses bloquinhos, né, o próprio machine learning ele já tem uma construção baseada em redes neurais, por exemplo, que é uma forma simulada do sistema neuronal do cérebro, né? Então você tem uma coisa que representa um neurônio, você trabalha com essas conexões, com repetições de conexões entre esses simulacros, vamos colocar assim, de neurônios para chegar em algum tipo de insight em cima de um conjunto de dados, né? Então vamos falar, o machine learning usa redes neurais, por exemplo, né? Aí focado em learning, você tem shallow learning, tem deep learning. O deep learning usa camadas de machine learning para conseguir retirar análises mais complexas, insights mais complexos de grandes quantidades de dados, né? E aí você tem vários refinamentos disso. Então, por exemplo, o Deep Learning é usado em reconhecimento de voz, reconhecimento de imagens, né? E você começa a falar também de aplicações. Você tem aplicações de reconhecimento de linguagem natural, NLP, né? É, que o próximo passo vai ser interação por linguagens naturais, né? Que a gente já vê com alguns assistentes pessoais, tipo o Google Assistant, quem tem o Google Home, né? O Alexa, a Cortana, Siri. E eles usam Deep Learning para conseguir, enfim, entender o que você está falando e responder de acordo, né? Você tem visão computacional, que também utiliza Deep Learning e outras análises para reconhecer padrões, retirar significados de conjuntos de dados de imagens, né? Então a gente pode pensar em aplicações que são capazes de obter uma imagem de uma câmera de vigilância, ver que alguém está sofrendo um assalto, está passando por algum problema, e através das imagens reconhecer mais ou menos onde está aquele local, o que está acontecendo, né? E por aí vai. Então, você tem esse caminho, né? Do mais simples ao mais elaborado, né? E tudo isso forma esses AIs capazes de responder para a gente, né? Não só tirar insights, mas agir em cima, tomar uma decisão e agir. Sim, e tem muito assim, né? Aquela vozinha que me atende no Aura, né? Que a gente sabe. Aquilo é inteligência artificial? Os famosos chatbots aí, será que é inteligência artificial? Tem muita confusão aí desse conceito, né? É interessante. Existe diferença? É tudo inteligência artificial? Como que você categorizaria isso? Por exemplo, quando a gente pensa na URI e fala, digite 1 para cancelamentos, 2 para alguma coisa. Isso é mais um algoritmo. Não tem muito, é muito pouco provável que tenha uma inteligência artificial aí por trás, né? Quando a gente pensa em outros atendimentos que a gente tem que falar, por favor, diga o que você precisa. E você fala, tem uma inteligência artificial reconhecendo a sua voz. Isso é NLP. Né? Isso é um algoritmo de reconhecimento de E voz, daí né? a De voz vozinha natural. fala, entendi, você quer falar de, né? Exatamente, para você confirmar ou dar uma confirmação de que o que ela entendeu está correto, né? Então, a partir daí, com esse input que ela obteve de uma maneira mais cognitiva, vamos colocar assim, ela consegue te direcionar para o serviço correto, né? Chatbot são formas de inteligência artificial, eles utilizam reconhecimento de linguagem
para conversar com você e para prover uma interação para te dar acesso a um serviço de suporte ou alguma consultoria de vendas, alguma coisa assim. Mas é num nível mais limitado, né? Que ele vai estar ali, como você disse, da programação mesmo, né? Ele Isso. está O grande num ponto do nível AI é que você... de Desculpa. aprendizado 1, né? Sim, exato. Mas isso também vai evoluindo, né? AI, a gente tem que pensar que é o seguinte, você tem um modelo analítico, enfim, computacional, pode ser estatístico ou não, mas enfim, existe um modelo que te dá soluções ou insights dentro de um conjunto de dados. Então você tem esse modelo que é a maneira como a máquina vai raciocinar, vamos colocar assim. Você precisa dar dados para treinar a eficácia, a precisão desse algoritmo. Então você tem uma fase de treinamento. Então você precisa já de bastante dado para dar de input, para treinar e falar, olha, aqui está certo, aqui está errado. E já nesse momento você precisa de uma interação com humanos também para dizer o que é certo, o que é errado e o que é esperado ou não. E fora isso, depois a própria, como é o machine learning, a própria aplicação ela vai aprendendo com o tempo a reconhecer melhor contextos. Também com reforço ao longo do tempo. Eu estou usando a palavra reforço, mas não é para confundir com o termo de aprendizagem reforçada, mas com novas validações, né, você consegue refinar o treinamento e consegue torná-la mais apta a interagir de uma maneira mais natural, com mais sucesso. Né? Então, por exemplo, pensando em alguém que está pensando em colocar AI, ou um chatbot, por exemplo, numa página de suporte, vai levar um tempo para dar uma calibrada, para ela ser bem sucedida, mas com o tempo você vai poder ter uma tratativa mais rápida e melhor para casos muito simples e ocupar a sua equipe de suporte com casos que realmente precisem de intervenção, demandem mais análises, existem passos para serem resolvidos que numa interação simples não consegue ainda, né? E esse aprendizado, né, Fih, entra numa questão ética, né? Entra numa questão ali que a gente discutiu também, né? Que é assim, como que eu vou falar de inteligência artificial se a Sim. própria inteligência humana ainda está em desenvolvimento, né? A inteligência emocional humana, a gente tem falado muito, né, sobre inteligência emocional e tudo mais. Puxa, ao passo que eu, com alguns milhões de anos aí como ser humano, ainda não aprendi tanta coisa essencial, como que eu passo isso para uma máquina, né? Tem Pois aquele é. caso lá da Microsoft, né? Que o robô ficou mal criado, aprendeu a ser homofóbico, aprendeu a ser Ser racista. nazista e foi desligado. É, e a A gente dá gente risada, mas é uma risada de desespero, porque isso pode tipo, ser. rindo de nervoso, né? E você fala, porque a máquina foi configurada para ser aquilo? Não, ela foi aprendendo com o Não. contexto da forma como ela foi alimentada através das conversas às quais ela foi exposta, né? Uhum. Então, esse é o impacto que o humano tem sobre a tecnologia. Às vezes, nós humanos tendemos a pensar, de uma maneira geral, que a tecnologia resolve os nossos problemas e sempre melhora tudo. Mas, na verdade, a tecnologia ela é muito mais reflexo da gente. Reflexo dos nossos propósitos e daquilo que a gente quer. Né? E o que a gente, nesse caso, significa grupos, muitas vezes empresas ou pessoas que têm dinheiro para poder investir no desenvolvimento dessas tecnologias, ou têm interesse, ou têm o conhecimento. Isso tanto pode ser para algo super bom, como para algo não tão bom assim, ou nem precisa ser não tão bom. Apenas ser, enfim, focado num único interesse que não abrange outras pessoas, isso já pode ser prejudicial para alguém, né? Ou para algum Sim. grupo, ou para o planeta de uma maneira mais geral, né? Então você Uhum. tem essa questão ética, que a gente até pode falar um pouco mais para o final, que a gente entra nesses dilemas, né? Uhum. E porque a vantagem do AI é que o AI, ele amplia o que é ser humano, ele amplia a inteligência humana. Isso é fantástico, né? Uhum. AI é 24/7, ele faz tarefas repetitivas muito facilmente, lida com grandes volumes de dados, muito processamento repetitivo, né? Ele é menos suscetível a erros, né? Quando bem calibrado, quando monitorado, do que os humanos em algumas aplicações. Mas em contrapartida, também, né, por um lado negativo, ele também amplia a inteligência humana para outras coisas, para vieses, né? Uhum. Então a gente consegue ver, por exemplo, ano passado, duas notícias, né? Tem um algoritmo, uma aplicação francesa
que faz reconhecimento facial e é usado em controle de fronteira nos Estados Unidos. Ela falha 10 vezes mais reconhecendo as faces de mulheres negras do que reconhecendo faces de mulheres brancas, homens negros e homens brancos nessa ordem de indo para o menos falho. Uhum. Outro caso, no sistema de saúde americano, empresas de seguros, né, insurance, né, empresas de seguros de vida, enfim, elas usam algoritmos para decidir quem tem acesso a programas especiais de tratamentos médicos para aqueles pacientes que têm doenças graves, que precisam de cuidados muito especiais. Descobriram novamente que algoritmos estavam, em pacientes em iguais condições, algoritmos estavam priorizando pacientes brancos, ao invés de pacientes negros. Né? Ou seja, os critérios de decisão, eles refletem um viés que provavelmente já existe no sistema como ele funciona, né? Hoje, por incrível que pareça, hoje o Henrique não está assistindo aqui no ao vivo, mas ele sempre escreve: Grazi, fala aí de automatizar o caos, né? Que eu utilizo esse termo para processo. Às vezes a empresa vai lá, ai, quero o melhor sistema e coloca o sistema e o processo está todo bagunçado. Eu vejo muito isso também com a inteligência artificial. A gente nem se resolveu como ser humano ainda. E tá querendo inventar o artificial, que é uma extensão do nosso caos, né? Então, Justamente. deixa eu ver se tem perguntinha aqui, ó. A internet das coisas ainda assusta por sua grandiosidade. O Nick tá perguntando. É possível falar em existência, criatividades nas relações máquina-máquina? Vamos falar disso. Vai pensando, Fi. Vamos seguir. Sim. Nick, a gente volta já Gostei nessa da pergunta. pergunta. É. Acho que na sequência é importante a gente falar, até pensando aí né, nesse acesso das pequenas e médias empresas, que é em grande parte o público heavy aí dos nossos clientes, né? Que Uhum. é assim, é possível eu, médio empresário, né? Ainda mais nessa situação que eu tô aí cortando todos os custos possíveis, ter inteligência artificial, eu posso ter acesso a isso como médio Eu empresário? digo que é possível, acho que está ficando mais acessível. Pensando em médias e pequenas empresas, eu pensaria talvez em RPA, principalmente nos benefícios que a RPA tem com o BPM, quando Olha você aí. une essas coisas, né? E até você começa a criar mais histórico, né? Sobre os processos Uhum. internos e mais elaboração desses processos, e você ganha insight sobre isso pode trazer grandes melhorias, né? Pensaria em chatbots também, né, para poder fazer um uso melhor dos recursos humanos e também não humanos em relação a atendimento ao cliente, interação com o cliente, né? Pensando em linhas de vendas, em linhas de suporte ao cliente, por aí vai. E pensaria em análise com AI, análise de dados com AI. A gente tem softwares, por exemplo, como o Tableau, por exemplo, ele já tem formas de você embarcar aplicações em AI para retirar dados e insights, né? Usando técnicas de data analysis e tal. Mas existe, por exemplo, uma aplicação que tá crescendo, chama Obviously AI, obviamente AI, que ela tem uma forma, você tem uma forma de ter insights com AI sem precisar programar. Uhum. Então, de certa forma, olha, data analysis não invadam o meu perfil e não batam em mim, tá? Mas você tem uma forma de não precisar, enquanto empresa, contratar um analista de dados dedicado Ah, que legal. usando essa ferramenta. Claro, vai depender muito do tipo de negócio que você tem, o tipo de insight que você precisa, a complexidade de dados. Tipo, eu tô falando em linhas muito genéricas, cada caso é um caso, Uhum. né? Mas vale a Sim. pena procurar sobre essas aplicações. Né? A Mas acho que o Lari deu contexto até da palminha. inovação tem que ser muito pensado Sim, aí sim, dentro, né? E é aí que tem as sim. oportunidades, eu acho. Verdade. A Larissa, que é nossa consultora Heavy, deu até palminhas, que ela adora RPA, ela faz workshop disso e é um pouco da praia dela aí também, né? E também hoje, quando a gente vai falar de revisão de processos, a gente também indica, quando olha para o processo, se daria para aplicar RPA ou não. Então, não é uma coisa de outro mundo, não é uma Sofia para pequena empresa e para média empresa. É mais uma Não. questão realmente de entender o contexto e ver a aplicabilidade para a sua realidade, né?
Exato. Muito bem, muito bem. Vamos agora. Eu brinco que foi o primeiro bloco. Ah, eu lembrei de Contextualizar. uma coisa que acho que é super importante. Desculpa te cortar, Manda, mas já que manda. esse era o primeiro bloco, acho que isso casa muito bem. Que é. Porque assim, tem a questão de custos, né? Eu comentei dessas tecnologias, Hum, assim, quando a gente fala RPA, a gente pode pensar talvez em algo em torno de algumas entre US$ 1.000, US$ 4.000, são valores que eu andei vendo a respeito disso nos Estados uhum, Unidos, não sei como está aqui. Mas eu acho que vale a pena lembrar que no Brasil a gente tem várias leis de incentivo à inovação, né? E algumas principais, eu acho que elas trazem benefícios de você poder desonerar e recuperar o valor investido de alguma forma ou não ser tributado em cima deles. Então, você tem a lei do investidor anjo que beneficia muito os MEs, EPPs, startups, porque desonera de tributação dinheiro, de capital destinado ao investimento. Você tem a lei do bem que permite desenvolvimentos de inovações disruptivas ou incrementais, tanto para desenvolver produtos e serviços, como também para melhorar processos dentro da empresa. Dá até uma redução, alguns lugares comentam de até 27% efetivamente, mas enfim, cada caso é um caso, você tem sim. categorizações, você tem detalhes a serem cumpridos, não é todo caso que atinge isso, mas vale a pena. E você tem outras leis, por exemplo, a lei da informática, que permite também esse tipo de crédito fiscal em relação ao desenvolvimento de hardware. E recentemente, em 2019, tem a Rota 2030, que é um programa de desenvolvimento tecnológico para a área automotiva focado em mobilidade logística. Entre outras coisas, Big Data, Data Analytics, AI, conectividade são áreas de interesse desse programa e através dele também há incentivos fiscais. Né? Acho que vale Uhum. a pena ter uma consultoria adequada para filtrar tudo isso que eu estou falando, confirmar essas leis, entender em quais contextos elas se aplicam, quais são os Sim. requisitos, mas vale a pena. É um mecanismo de fomento em nível federal. Novamente, Estado, município tem as suas leis também específicas que podem beneficiar nesse sentido e tornar mais Sim. possível esse investimento. Esse é um ponto importante, porque tem essas leis de incentivo e as pessoas imaginam várias coisas, menos para tecnologia, né? Você fala, será? Né? Será que tem? E tem, olha aí, você trouxe vários exemplos, eu acho que vale a pena realmente para quem já tinha aquela vontade de investir em tecnologia, investir em alguma coisa nesse sentido, em paralelo já verificar essa possibilidade realmente de beneficiar isso, né? Então, não só olhar como algo que é um investimento e num primeiro momento o investimento sempre vem como custo, né? Mas entender que existe aí uma forma de retornar também esse investimento. Justo. Muito bem, fechamos o primeiro bloco. Nick, a gente não esqueceu de você, a gente volta na sua pergunta no final. Primeiro bloco, ok. Contextualizamos aí o que é inteligência artificial, né? As várias formas, o Felipe falou dos níveis. Agora, eu acho, e eu brinco que o segundo bloco é o mais polêmico e mais gostoso da gente falar, que é essa questão até da chamada da nossa live, né? Que vivemos tempos que permeiam e necessitam de relações humanas e em paralelo, a gente está falando de robotização. Uau! Por que é importante falar em inteligência artificial em 2020, Fih? Olha, Como que a gente começa esse segundo bloco aí? né? Por que é Humano importante? versus Basicamente, robô. né? Olha, eu acho que o primeiro ponto é falar sobre a gente tem mesmo que pensar em humanos versus robô? A gente está impactado mais por ficção científica ou a gente também tem capacidade de visualizar novos futuros, né? É por isso que o futurismo entra aí no jogo para ajudar a gente a pensar em possibilidades mais desejáveis e entender como a gente desvia daquilo que não é desejável e afeta esse meio, esse caminho. Isso para qualquer tecnologia. Mas especialmente a AI, ela é uma das grandes tecnologias disruptivas, né? E que tem potencial de afetar muitas áreas. Então, quando a gente fala pensar em AI 2020, a gente está pensando no futuro do trabalho e do emprego, no futuro dos negócios, no futuro da economia, no futuro da sociedade. E aí a gente passa, inclusive, a pensar no futuro da educação e como a gente também é responsável por seguir por um caminho ou outro, né?
e nesse sentido, a gente começa a falar também de futuro da educação e das transformações políticas e culturais que a gente pode pensar e, inclusive, lutar por elas, né? Eu acho que pensar em AI hoje é a gente pensar não quão boa ela é, até porque muito da pesquisa e desenvolvimento é focada em prover a melhor precisão para a pessoa que vai tomar decisões em cima dos insights que o AI vai entregar. E muito menos pensado nos sujeitos envolvidos nos dados. Ou seja, quem vai ser impactado por essas decisões ou quem gera os dados sobre os quais esses insights vão ser tomados. Então, a gente tem que pensar em não quão bom é a AI, mas para onde a balança do poder vai pender, né? Como existe, como vai ser a dinâmica de transferência de poder e para quais mãos ou para quais grupos esse poder em relação ao AI vai ser direcionado, né? E vai ser determinado com certeza pela capacidade de investimento, desenvolvimento e interesses, né? E articulação em esferas econômicas e políticas. Sim. E eu acho que 2020 trouxe um espelho para gente, né? Demais. Tanto em termos da tecnologia em si, né? Coisas até lá na curva do Gartner, lá que estavam até às vezes paradinhas, tímidas, e agora tá todo mundo correndo atrás, né? A própria tecnologia de vacina e tudo mais, todo mundo correndo atrás de tecnologias. Futuro Sim. que pensava-se que era futuro, não, já está aqui agora, 2020, né? E essa questão das relações humanas em termos de tudo que a gente está vendo, né? Da sociedade mesmo, né? De racismo e toda a tristeza que está escancarada aí, a gente trancado em casa e tendo que engolir a seco. E o que isso tem a ver, né? 2020, então, tecnologia versus uma humanidade em crise, né? E Sim. como que a gente trabalha isso, né? Como que essa humanização de um robô sendo, novamente, a gente como humano não está preparado, né? Pois A é. gente vinha conversando eu e você sobre essa questão da criação da base, né? Das novas Sim. gerações, do quanto, como que a gente trabalha isso direto na educação, né? Então, é super A gente pode importante. pensar nisso até com viés. Assim, vamos lá, né? Viés é uma palavra que está muito forte. A gente está vendo várias empresas investindo em treinamentos para detectar vieses não conscientes, né? Na tomada de decisão, por exemplo, quando vai decidir quem vai receber o emprego, uma promoção e por aí vai. Só que isso também começa culturalmente, começa também na educação básica, né? A gente assim, enfim, tem um estudo também das Nações Unidas, do Fórum Econômico Mundial, sobre o gap de distribuição entre gêneros, né? Dentro dos profissionais de AI. Então, em parceria com o LinkedIn, eles fizeram um estudo, ranquearam 20 países com os maiores pools de talentos em AI durante 4 anos, né? Em 2018, eles soltaram um resultado e mostrou que ao longo dos 4 anos, tanto homens quanto mulheres, eles se atualizaram com a mesma rapidez, né? E com a mesma frequência em relação às habilidades de AI. Mas ainda é muito desigual. Apenas 23, 25% desses talentos de AI, na média, entre esses 20 países, são mulheres, né? E se a gente pegar o top 3, esse ranking, que são Estados Unidos, Índia e Alemanha, você vê que a Alemanha tem uma distribuição ainda menor, só 16% são mulheres que trabalham com AI, né? O Brasil tem mais mulheres em AI do que a Alemanha nesse sentido, de acordo com esse estudo. Mas o ponto é que também a indústria leva a isso depois em relação até como reflexo da educação, né? E aí você tem, por exemplo, as indústrias de software e IT em geral e educação correspondem a 59% do ambiente de trabalho de profissionais de AI. E nessas indústrias, o gap é o mesmo, em torno de 25% mulheres e 70 e poucos homens. Quando a gente vai para indústrias, por exemplo, healthcare, você tem 4% só dos profissionais trabalhando ali, a distribuição é quase igual, mas também porque você tem muitas mulheres trabalhando em profissões de healthcare, né? Então você tem esse viés de como
a formação do indivíduo se dá desde o começo e a exposição ao que é legal, o que é bacana de estudar na escola, quais são as possibilidades de profissão, a gente ainda leva isso muito para uma questão de gênero, às vezes, né? A menina tem o sonho da bailarina, da modelo, youtuber com tutoriais de make-up, por aí vai. E o menino, youtuber de game, jogador de futebol, astronauta, cientista. Felizmente, a gente tem mais mulheres engajadas e homens também, mas mais pessoas engajadas em mostrar, precisamos de mulheres em ciência, tecnologia, engenharia, matemática, né? Biológicas também, por aí vai. A gente precisa dessa mudança cultural em relação a isso para a gente poder trabalhar essa base e trabalhar uma nova forma de relação com a tecnologia também, né? Que a gente vai ter que escolher logo mais. Exato. Você tinha comentado sobre a geração alfa, né? Então, que é a Elisa, né, que tá vindo aí, a minha filha. Que nasceu a partir de 2010, mais ou menos, até meados dos anos 20 agora. Vai ser a geração alfa. Pode ser que ela tenha um outro nome aí, por causa de ter nascido neste ano. Geração Covid, pode ser. Mas essa nova geração já tende a vir muito pronta, né? Você tinha comentado até dessa questão de nós que já estamos no mercado, aprendermos aí, estamos dispostos a aprender com essa nova geração, né? Que já vem pronta para mexer na tecnologia. Eles já são nativos digitais, né? Uma das visualizações de futuro, é legal a gente falar, futurismo trabalha com possibilidades de futuros, no plural sempre, porque a gente não tem, o trabalho do futurista não é estar certo sobre o futuro e adivinhar o futuro, trabalhar cenários. Não é bola de cristal. Não é bola de cristal nem astrologia. Não jogo tarô. Todo mundo me pergunta isso. Mas o que você tem cenários, por exemplo, que o futuro do trabalho vai ser baseado em tarefas. A gente não vai vender mais o nosso tempo integralmente, 100% para uma empresa. A gente vai atuar em tarefas dentro de demandas específicas. Então, o RH vai estar preparado para selecionar isso, porque muito provavelmente daqui a 10 anos a gente vai ter, todo mundo vai ter um assistente pessoal em AI. Talvez a gente tenha uma ou mais inteligências, seja genérica ou sejam específicas, artificiais, que a gente vai treinar, vamos ser espécie de coach para elas, e que através delas a gente vai poder desempenhar essas tarefas todas para as quais a gente vai ser alocado e que vão gerar renda para a gente. Como o RH vai trabalhar a seleção dessas pessoas? Vai ser pautada ainda na formação das pessoas ou vai ser pautada na acurácia ou no sucesso ou no contexto no qual os AIs dessas pessoas foram treinados, né? E provavelmente, quem vai estar dominando essas tecnologias são os millennials e a geração alfa, e eles vão ensinar a geração Y, X, boomers, por aí vai, como trabalhar com essa tecnologia. E essa geração também vai ter que entender que a dinâmica de trabalho vai mudar muito mais daqui para frente. E vai ter que seguir por aí. Então, a gente está preparado com esse shift, né? Agora eu vou aprender dos mais novos, né? O estagiário ensinando o presidente a mexer na tecnologia. Vai ser mais ou menos isso, né? Sim, exato. Tem que se atualizar e muito rápido, né? Justamente. Muito bem, muito bem. Tem aqui a questão de vivemos em tempos onde a humanização das relações se faz cada vez mais necessária, né? Ainda mais agora que está todo mundo distante, né? Uhum. Você acredita nessa humano versus robô? Você já falou um pouquinho, mas vamos falar um pouquinho mais disso, A gente tinha até comentado de você falar, tem essa visão que o robô ainda vai roubar o lugar do ser humano e tudo mais. Será? Como que você enxerga isso? Olha, de duas maneiras. A maneira realista a AI vai poder sim substituir os humanos no mercado de trabalho crescentemente. A maneira otimista, que é a que eu gosto de seguir e é a que me move, é pensar que a gente pode pensar em possibilidades de futuros e chegar a formas novas de viver em níveis políticos, econômicos, culturais. Então, na visão realista, existe, né, essa capacidade. Começa com funções onde você não tem uma necessidade de especialização muito alta e tem alta repetição de tarefas, né? E aí a gente pode, assim, pensar tanto em
funções que lidam mais com operação de máquinas, coisas do gênero, né? Como também, por exemplo, com a vinda de carros autônomos, que a gente viu, principalmente com a Covid, em vários países, várias empresas desenvolvendo carros autônomos que já estão em operação, transportando pessoas e transportando mercadorias. Como vão ficar os empregos, né, de tantos motoristas de Uber, táxi, caminhoneiros e por aí vai, né? Então, tem esse potencial. Mas as funções analíticas também, um data analyst, um analista de dados, por exemplo, ao longo do tempo pode ser substituído quando, por exemplo, aplicações como essa, Obviously AI, começar a se tornar mais sofisticada nas análises que ela entrega sem a necessidade de alguém programá-la, né? Então, ela tem esse potencial. Do lado otimista, eu acredito que a gente precisa entender que esses futuros são possíveis e que novas relações vão ter que acontecer. Politicamente falando, já tem países pensando na renda básica universal, porque já prevêem que AI vai substituir os humanos. Mas como que vai se subsidiar uma renda básica universal, né? Mesmo para quem está trabalhando, essa renda seria disponível. Muito provavelmente seria em cima de taxação das empresas, principalmente as grandes empresas que têm o potencial de investir massivamente na adoção da AI para substituir o humano. Então, talvez baseado na composição AIs e humanos que ele tem no quadro de empregados, essas empresas vão ser taxadas diferentemente e esse dinheiro vai subsidiar essa renda universal. E aí é o quê? O que vamos fazer quando a gente não precisa trabalhar, a gente tem um dinheirinho garantido todo mês? O que vai ser do significado da vida? Não é para nós. Então aí a gente tem uma liberdade que é ótima e assustadora e congelante ao mesmo tempo, né? Porque aí a gente tem que também entender as novas possibilidades e que humanos ainda vão ser requeridos com novos graus, novas formas de especialização, né? Para continuar até aperfeiçoando essas máquinas e treinando-as para novas habilidades, mas eu acredito muito na fusão e na cooperação entre humano e na máquina como uma ampliação do humano. E aí a gente tem um trabalho grande também, como você mencionou, de educação emocional, por exemplo, a ser feito, para a gente poder entender como a gente pode melhorar os pontos positivos de ser humano e como a gente pode trabalhar aqueles pontos que você mesmo falou, né? Putz, estamos há milênios, desde que o mundo é mundo, tentando trabalhar nessas coisas, a gente ainda tem comportamentos instintivos que às vezes são muito, muito prejudiciais. Então, assim, o AI por si, como qualquer tecnologia, ela tem metas, ela tem objetivos, ela tem resultados a serem entregues. O ponto é que ela não decide, necessariamente ela não tem que ter um objetivo, destruir humanos, tipo um exterminador do futuro. Mas o objetivo que a organização ou o grupo que desenvolveu essa tecnologia tem com ela e que foi imbuído, né, e que foi embutido nessa tecnologia, esses sim podem ser diferentes dos nossos ou de muitos outros grupos e daí serem nocivos. Né? Daí a importância de você pensar no futuro, e aí eu entendo que futuro deveria ser uma matéria do colégio, sabe? Com ferramentas para a gente entender e trabalhar. Como a gente. Eu sou mais ou menos apto a mudar essa realidade. O futuro está ficando pior ou melhor? Onde eu me enquadro nisso? Para cada um desses quadrantes, a gente tem uma ferramenta que pode nos ajudar a enxergar melhor como a gente pode impactar esse mundo e como a gente pode mudar esse caminho. Requer protagonismo nosso. É isso que eu entendo. Verdade. A gente fala, as pessoas costumam ter esse medo, né? É um medo de, puxa, eu vou ser substituído. Mas existe, até na época, em 2018, eu fui atrás de fazer um mestrado em filosofia da mente, né? Que demais! Que abrange aí falar um pouquinho dessa relação mesmo da mente versus o pensamento versus a matéria, né? Porque tecnologia é a matéria por si só, visto do ponto de vista filosófico, né? E aí tem essa questão que a gente acaba, às vezes, não valorizando, até na época eu comecei a fazer os estudos, e surgiu o ano passado um vídeo até de um banco onde mostrava assim, olha, eu previ que
o carro poderia bater, mas eu não previ que alguém ia lá e ia abraçar a pessoa que se assustou. Eu, como robô, estou prevendo que vai chover, mas eu não estou prevendo doações de agasalho. Que é esse outro lado, que talvez é esse lado otimista, não sei, né? Você que é o estudioso do futuro, que pode dizer que é, gente, para tudo, calma. O robô realmente tem toda essa função, olhar da tecnologia é super é ótimo em vários dados exatos. Mas existe um dado que não é exato, que são as emoções. E daí tem o lado ruim, que ok, a gente não sabe administrar ainda muito bem. Mas tem um lado bom também, né? Tem É o o que nós lado estamos cheio do amando. copo. Tem o lado cheio do copo ainda, né? Pra gente olhar, que é o lado da empatia, que é o lado verdadeiramente humano aí de abraçar as coisas, né? Então, Sim. sob a ótica do futuro, a gente pode também contar com isso, né? Sobre a Com falar de certeza. inteligência artificial, né? Com certeza. E aí, exatamente isso. Tecnologia, esses robôs, eles não têm ainda, claro, sentimento, mas através, por exemplo, do processamento de linguagem, ele consegue identificar elementos, tanto no tom de voz quanto nas palavras, de agressividade ou de gentileza, e responder de acordo. Ele não precisa sentir, mas ele responde de acordo. Ou seja, por exemplo, eu fiz esse teste com o Google AI. Quando eu respondo mais grosso, ele responde grosso para mim, né? É uma escolha de relação. São novos seres nesse mundo, robôs, AIs. A gente é uma nova forma de, não vou colocar de vida, mas é um novo ser aqui que interage Uhum. com a gente. Então a gente vai escolher tratar como eram tratados os escravos há séculos, né, por séculos e até bem pouco tempo atrás, ou a gente vai escolher tratar com gentileza, ainda usando palavras obrigado, por favor, por gentileza, né? Você Uhum. é bom, você é demais, tá no caminho, você pode melhorar. É mais uma relação, né? Então tudo passa por Sim. isso. Acho que o lado otimista é justamente isso. É acreditar que por mais que não sejam seres sencientes, né? Tipo, de Uhum. sentimento, são formas. Eles respondem à nossa forma de ser. E a nossa é por através de sentimentos. Então essa tecnologia também vai ter que ser boa o suficiente para perdoar ou agir de uma maneira que não te puna por ser rude com elas, por exemplo, Muito, também. Né? muito bem. Verdade. Muito bom. Já olha, flui, né? Já foi aí, já Muito. foi 50 minutos da nossa live. O Nem pessoal, pelo jeito, está veio. gostando. Estão dizendo aqui, muito bom, esclarecedor. Felipe é ótimo mesmo, pessoal. Que bom que vocês estão gostando. Vamos Ai, voltar lá no Nick? Vamos lá, Nick. vamos. Vamos ver aqui os nossos comentários. O Nick perguntou, e eu acho que está bem nessa linha do que a gente tá falando. Então, eu vou repetir aqui, então, o questionamento do Nick Niara. Vamos lá. A internet das coisas ainda assusta por sua grandiosidade de inovação. Fato, né? Então, esse negócio de você falar que você falou com a sua inteligência artificial e você foi rude e ela também, opa, né? Já dá É, um frio na barriga, né? Assusta mesmo. muito. É possível falar em existência, criatividades nas relações máquina-máquina? É, ó, vamos construir essa resposta juntos agora, Nick. Eu vou te dar uns inputs aqui. É, exemplo, já existem artistas que trabalham em parceria com máquinas. Por exemplo, tem um designer gráfico argentino, ele chama Manolo. Ele faz obras lindas de design com AI. Ele usa algoritmos generativos, né? São algoritmos mais de machine learning. E ele, através dele, cria formas visuais muito bacanas, que ele diz que ele não criaria isso sozinho, né? E existem experimentos, por exemplo, que eu vi há uns 2 anos atrás, de AIs criando enredos de curtas, inclusive gravaram um curta com enredo criado completamente por AI, a partir de inputs que esse AI recebeu de outros roteiros, de conversas e tudo mais. Será que a gente conseguiria colocar essas duas máquinas para se falarem e qual que seria o resultado, né? Eu acho que é possível, né? Talvez não com o sentido criativo ou sentimento como nós, mas eu acho que elas conseguem gerar resultados interessantes de criação através dessa Já interação. tem alguma coisa assim nesse sentido? Já colocaram, né, dois robôs para conversar, alguma coisa assim. Não tenho Olha, certeza. eu acho que sim,
eu vagamente, agora eu não estou muito lembrado, mas tem outros experimentos muito interessantes que estão sendo evoluídos, né? Por exemplo, a Bina 48 é um experimento muito legal que Hum, está sendo ampliado agora. E é muito bacana. Vale a pena conferir. Eu hum. não vou entrar em detalhes, porque precisaria de mais tempo para falar da Bina 48 por si só. Mas é muito legal. Legal, muito bem. Vamos ver o que nós temos mais aqui. O Bisoni falou de incentivo ciborgue, preciso urgente. É porque ele tem um monte de platina no corpo. Ele quer. Você falou dos incentivos da lei, Ah, sim. É, né? Foi uma piada, desenvolvimentos nesse sentido, talvez sim, né? Entra na parte de né? hardware, é uma pesquisa para ser feita aí. Muito bem. O que mais aqui? Vamos lá. Ana Carol falou que seu cabelo tá divo. Também Ah, acho. obrigado. E aí o pessoal elogiando. Ó, Nick, às vezes eu me sinto estranha porque agradeço o Google pela pesquisa solicitada. Muito bem. Olha aí, vai nessa linha do dessa troca é, educada com a tecnologia, né, que você estava falando, né? Sim. Daí ela Continue falou, agradecendo, você está treinando a sua AI. ela falou, quando eu vejo, eu já agradeci. Muito bem. Pessoal, Sim. mais perguntas? Pergunta, tem aqui. Ah, as máquinas superarão, substituirão os homens? Do UFC Bet. Deve ser algum parente seu aí, ó. Ah, Vamos é a lá. Flora, é a minha irmã. Flora. Oi, É, a gente Flora, tudo bem? Muito A gente bem. falou um pouquinho sobre isso, né? Mas Uhum. acho que, no modo geral, existe esse potencial, né? Tanto em aplicações específicas, em áreas específicas, talvez futuramente com inteligências mais genéricas e superinteligências, isso seja mais ainda real, né? Mas ainda é um futuro distante. Mas já tem tendências que sim, né? Que isso é possível Uhum. sim superar. E por isso a necessidade da gente trabalhar as relações humano-máquina e reforçar essa união de forças, né? Muito bom. Olha lá, ela disse que foi a pergunta da família inteira, ela só representou aqui. A Flora, disse, foi a família toda. Olha lá, o pessoal agora se empolgou. Ana Carol, como você acha que a inserção da futurologia no EF no Brasil deve se dar? Ensino Essa médio e ensino é da, fundamental. é, é da Cimatar. A Simone. Olha, Uhum. a gente precisa. Talvez. Eu acho que a gente teria que partir de iniciativas no nosso nível, né? De público, né? Sociedade civil, talvez rodando alguns projetos piloto em algumas escolas, principalmente públicas e privadas, também promovendo esse intercâmbio. De pequenos programas para falar do futuro, entender como a gente pode pensar no futuro, trabalhar com ideias. Que futuros vocês com quais futuros vocês se preocupam dentro desses públicos, né? E o que pode ser exemplos, o que pode ser feito, como a gente pode pensar em novos futuros, e é possível a partir daí a gente ter planos individuais e coletivos para chegar nesse futuro, né? Seria, acho que isso. Acho que eu começaria por pequenos trials dentro dessas escolas. Seria fantástico, adoraria fazer isso. E isso e Trabalhar nisso. Uma comportamento equipe, também, né? sim, Acho que sim, comportamento também deveria ser uma matéria, sabe? Isso é sim, inteligência emocional, né? com Vamos certeza. correr? Ó, agora o pessoal se empolgou, que legal. Vamos lá. Vamos correr porque já está quase acabando nosso tempo aqui, pessoal. Vamos lá. Quantos Ana, minutos? nós temos 6 minutos, acho que dá. Vamos nessa. Acha que teremos robôs para servir de marido? Send help. Acho, Ela quer. sim. Assista um Mas isso já documentário existe No na Sex China. Please, We Are Japanese. Ah, no Japão já tem? É um documentário de 2009 Uhum. sobre um comportamento dos japoneses por conta da estagnação econômica e por vários fatores, inclusive sociais e culturais em torno do casamento, cada vez menos as pessoas se interessam por casar e terem parceiros. E nesse documentário, dois homens, um é casado, o outro não, são entrevistados e eles têm namoradas virtuais de um jogo de videogame da Nintendo. Eles levam as namoradas para passearem,
verem fotos, eles abrem a câmera do Nintendo para pegar o caminho, eles vão juntos para o trabalho, ele deixa ela na escola, no meio do caminho, e por aí vai. Então, existe, né? É quase um preview aí daquele filme Hair, se eu não me engano. É, Ela, né? ela. Exatamente. Muito bem, muito bem. Olha lá, a Carol falou que vai assistir. O Bisoni tá falando que ele não teme que na área dele não vai ser substituído pela inteligência artificial. Ele é Qual é a área eletricista. dele? Quero Ele é saber. eletricista. É, ó, essa aqui, Vera, a Vera tá perguntando, e a ética, né? Toda a situação homem-máquina, eu vou deixar agora para nossa reflexão final, que o Felipe tem aí um olhar também é uma provocação até sobre a ética, né, Felipe? Exato. Tá, A agora vai ser ética, a última. Peraí, você é a última, eu juro. Que essa é da Meg, nosso parceiro aqui de legal. executivo da Service. Como a competição da inteligência artificial versus humanos pode motivar o aumento da capacitação entre os humanos? Muito Desculpa, bem. repete, por favor. É a Como? competição entre máquina e homem pode motivar o aumento da capacitação das pessoas. Olha, é complicado, né? Eu não consigo te responder. Eu acho que existem pessoas motivadas por competição, elas vão querer superar a AI. Em algum momento, de alguma forma, eu acho que a máquina pode superar sim o humano e essa competição deixa de ser tão legal. Eu acho que AI pode ajudar sendo um coach para a gente desenvolver melhor as nossas habilidades, adaptando a forma de ensino, adaptando a forma de ser testado, e aí com isso a gente tem uma melhor resposta e um melhor aprendizado. Isso já acontece em alguns sistemas de EAD. Muito bom. Vamos para nossa. Gente, Pergunta obrigada. final? Vocês arrasaram hoje. Cheira a gente de pergunta aqui. Muito bom, adorei, adorei. Vamos para nossa reta final, Fi. Eu gostaria que você trouxesse, então, até foi a questão da Vera, que é a questão ética, que é mais uma Sim. provocação mesmo que você gostaria de fazer, essa reflexão. Vamos para nossa reflexão ética. Quanto tempo eu tenho? 3 minutos. Então Dá vamos tempo. lá, hein? Se cortar, vai ficar no meio, me manda o direct que eu concluo. Como fica a ética? Vera, eu vou fazer uma coisa muito feia, eu vou responder com outra pergunta. Por isso, É, depois vocês vão lá e seguem o Felipe, tudo, e mandam direct para ele perguntando a resposta. vamos lá. Quero fazer um exercício. Vamos pensar nos carros autodirigíveis. Eles já estão ficando realidade fora do Brasil e aqui já teve uma operadora de telecomunicações que fez um trial esses dias, que foi televisionado, inclusive, por conta do 5G. Um carro autodirigível, ele tem um sistema de direção e ele tem que saber reconhecer situações perigosas e reagir de acordo para evitar acidentes. Mas vamos supor que ele está um belo dia transportando pessoas para o trabalho e ele está passando por uma rua e do nada um grupo de pessoas atravessa a rua na frente do carro e esse carro sabe que ele não vai conseguir frear a tempo. O que esse carro deve fazer? Continuar freando, atropelar as pessoas? Desviar o carro para a rua, da rua para a calçada? E se tiver pessoas na calçada, como faz? E se alguém de nós está dentro desse carro? E se alguém de nós está fora do carro? E se uma pessoa nesse grupo ou mais são crianças indo para a escola, ou são idosos, ou são pessoas com deficiência física? Como a gente quer que esse carro decida o que fazer em cada uma dessas situações? O dilema aqui é: o que é certo nem sempre é o justo, que nem sempre é o melhor. Um não implica o outro e nenhum desses três necessariamente diz aquilo que é mais aceitável em cada um desses cenários. Porque os critérios de aceitável também podem mudar. Uma nova pergunta: e se o carro tivesse acesso às informações de seguro de saúde e seguro de vida de cada uma das pessoas envolvidas dentro e fora desse carro? E se essa aplicação fosse uma aplicação que a empresa de seguro do carro desenvolveu? O que ele decidiria e qual seria o sistema de valores adequado? Será que dinheiro influencia a compra prioridade, inclusive na vida? Esse é o tipo de dilema que, para essa tecnologia e muitas outras, mesmo que não envolvam risco de vida, a gente vai ter que lidar quando a gente começa a pensar em sistemas que embarcam AI e decidem por nós o que fazer. Então, o sistema ético ainda vai ser definido por humanos e vai caber a nós darmos um caminho mais justo, mais diversificado.
Então, acho que o recado é, vamos pluralizar e diversificar a educação, a empregabilidade. Muita coisa tem que ser feita nesse caminho para a gente poder ter múltiplas visões e criar algo justo para todos. Acho que é Muito isso. bom, 3 segundos. Obrigada.